Continuando com a explicação do Alter Rebbe sobre o significado da recitação do Shema Israel na nossa oração matinal. Nas palavras do Rav Shneur Zalman, מזה יבוא ויגיע לבחינת ומעלת ומדרגת ביטול גדול מזה בקריאת שמע, להיכלל בבחינת אדם של הכיסא, בחינת פנימית. Ele nos diz que, baseado, apoiado em tudo aquilo que a gente já expôs anteriormente, após as meditações preparatórias, após todo esse preparo anterior ao Shema, depois de tudo isso, quando a pessoa seguiu esse script, esse roteiro, então ela vai chegar lebchinat umalat umadregat bitul, a um nível, a uma categoria de anulação grandiosa diante de Deus, na hora do Shema Israel. Inclusive até mestres racídicos explicam que esse é um dos significados, porque que cobrimos os olhos na hora de recitar o Shema, o significado literal disso, pela halachá, desse costume, pela lei, é para se concentrar, já que essa recitação do Shema, essa declaração, exige uma concentração máxima. Então, para evitar qualquer distração, se a gente está com os olhos abertos, olhando para cá, vendo aquilo e isso e etc., às vezes fica mais difícil de se concentrar. Por isso, na hora de dizer essa frase, nós costumamos tapar os olhos. Mas de acordo com os livros racídicos, com os ensinamentos místicos, isso tem um significado mais profundo, que a hora do Shema Israel é a hora que nós chegamos a esse nível de anulação máxima diante de Deus. O momento que nós proclamamos não só que Deus é um e não há outros deuses, como já explicamos, mas a unicidade de Deus, como Deus é a única existência real, verdadeira, absoluta, que não depende de nada, de ninguém, etc. Por isso, para não parecer contraditório, porque aquilo que nós vemos, o mundo que nos rodeia, o mundo que nos cerca, não que isso seja ilusão de ótica, mas o problema é que nós não vemos o quanto tudo isso que nos cerca não tem existência autônoma, não tem nenhuma vitalidade e energia independente. Tudo isso depende apenas e tão somente de Deus. E na realidade, por extensão, sem energia divina, tudo isso é nada. A única verdadeira e real existência é a divindade. Por isso, na hora que proclamamos a unicidade de Deus ao recitar o Shema, nós tampamos os olhos para não se confundir com aquilo que nós vemos, para que a gente não se deixe levar pelo que a gente percebe apenas à primeira vista, de forma superficial, sem saber perceber, sem saber identificar a energia divina que existe por trás do universo, dentro de todas as criaturas. De qualquer forma, o objetivo da recitação do Shema é a pessoa chegar a esse nível de anulação elevado e fazer com que a sua alma divina se englobe dentro da própria divindade de uma forma profunda. Então, explicando, ele nos diz que o principal objetivo, o principal significado do serviço espiritual na recitação do Shema Israel, que vem depois de todos os trechos anteriores da reza, consiste no que? Em dveikut ubitul, a nefesh elokit beshorsha umekorá, permitir a comunhão, a união e também a anulação da alma divina na sua fonte, na sua origem. Ela se reconecta a Deus. E quando se reconecta a Deus, como o raio do sol dentro do sol, ele perde a sua identidade própria, perde, por assim dizer, sua individualidade, ele está anulado diante do astro, assim também a alma se anula por completo dentro da divindade. Continua Alter Rebbe e nos diz que esse é o significado do primeiro versículo que nós recitamos na leitura do Shema, e ele vai nos explicar como isso enfatiza esse significado que nós estamos expondo agora. Vezeu Shema Israel. Esse é o significado de Shema Israel em geral. As pessoas traduzem Shema Israel como ouve Israel, escuta Israel, Shema Lishmoa. Só que nos textos bíblicos a palavra Shema
significa não apenas ouvir, escutar, mas entender e absorver. Daber que shomei avdecha, fale que eu estou ouvindo, não só que eu estou ouvindo, estou escutando com os meus ouvidos, que eu estou prestando atenção, eu estou entendendo, eu estou captando. Então, Shema Israel, Shema Lashon Havaná, na realidade, quando o versículo fala Shema Israel, escuta Israel, ele não está dizendo apenas escuta Israel, mas sim entenda e absorva esse conceito Israel. Hashem Elokeinu, Hashem Echad, Hashem, nosso Deus, Hashem é um, vamos ver o que significa isso, de acordo com a interpretação mística e profunda, que aqui aparecem dois nomes de Deus, Hashem Elokeinu, Deus nosso Deus, em português traduzindo falamos Deus nosso Deus, mas em hebraico a primeira menção a Deus aqui faz referência ao nome Havaiá, o tetragrama, o nome inefável de 4 letras, Yud Kei Vav Kei, e depois o nome Eloquim. E Eloquim conjugado de tal forma que se associa a nós, dizendo Elokeinu, nosso Deus. Então ele nos diz aqui, o significado disso é que Havai Yesheu Bechinat Atzmuto Mahuto Keviachol. O tetragrama, esse nome inefável de Deus, faz referência à própria essência divina. Aquilo que está mais acima, mais elevado de todas as outras manifestações divinas. Porque existem 7 nomes sagrados. São trazidos inclusive pela Alahá, conforme mencionados na Escritura. O nome de Deus às vezes aparece como Shem Kel, às vezes como Shakai, às vezes como Eloquim, etc. E cada um desses nomes tem um significado. Mas na realidade, conforme explicado nos livros, particularmente nos livros cabalísticos, o significado desses nomes está associado à atuação divina de acordo com um dos seus atributos. Então, por exemplo, se fala Shem Kel Bechesed. O nome Kel, Aleph Lamed, está associado ao atributo, à sefirá de Chesed, de bondade. Já o nome Eloquim está associado com o atributo de Gevurá, de rigor, severidade, que isso tem a ver com a sefirá de Gevurá, com esse atributo, com a sefirá de Gevurá, e assim por diante. Então, cada um, em geral, dos nomes divinos está associado a um tipo de atuação de Deus. Em outras palavras, como Deus se manifesta para nós, criaturas. Porque esse é o próprio significado de nome. Teoricamente, uma pessoa numa ilha deserta, vivendo lá sozinha, ele não precisa de nome. O nome é dado por uma pessoa para que os outros o chamem pelo seu nome, para que os outros o conheçam através do seu nome. Então, o nome tem a ver com a atuação externa da pessoa, com a manifestação da pessoa para quem está fora. Tomando essa metáfora, a gente diria que em relação a Deus, quando falamos de nomes divinos, nomes sagrados, então esses nomes eles se referem a algum tipo de atuação de Deus em relação ao mundo, em relação às criaturas, quando Deus age através de bondade, ou de severidade, ou de misericórdia, e assim por diante. Porém, o chamado nome Havaiá, o tetragrama, chamado nome inefável, esse é chamado nome da essência, o nome que reflete Deus, a divindade, acima de qualquer manifestação, independente de como ele atua como criador, ou como regente do universo, como juiz, ou como benfeitor. Não, quando a gente fala de Deus na sua essência, que está acima de qualquer revelação e manifestação, não de uma forma específica, dessa maneira ou de outra, mas não, a essência de Deus, que é completamente infinita e ilimitada. Então, isso é o que reflete, isso é o que significa o Shem Havaye, o primeiro nome de Deus que aparece aqui na declaração do Shema Israel. Então, em contraste com os outros nomes que refletem algum tipo de atuação divina específica, que isso tem a ver com o conceito de nome, como nós explicamos, já o tetragrama ele indica não uma atuação específica, mas sim a própria essência de Deus acima de qualquer tipo de atuação. O nível transcendental mais elevado da divindade, independente de como atua aqui, ou talvez até aquele nível que nem é captado pelas criaturas.
Ele nos diz, isso tem a ver com o nível superior dos mundos espirituais elevados, o mundo de Atzilut, o chamado mundo da emanação. Por isso, ele nos diz que nesse nível não há criaturas, existe apenas divindade, apenas e tão somente. Então, aqui o chamado para Israel, não só de ouvir, mas para entender esse conceito profundo e elevado, Ala Neshama Kedoshah Sheba'adam, esse é o chamado para a alma divina, a alma sagrada na pessoa, que ela é uma partícula da própria divindade, por isso ela é capaz de entender e sentir isso, porque isso está, entre aspas, no seu sangue, isso está no seu DNA, ou seja, a alma, já que ela é uma partícula da própria divindade, ela está conectada à sua fonte e raiz, portanto, ela tem a capacidade e habilidade de sentir isso como Havai Elokeinu, como existe esse nível transcendental da divindade, né? Inclusive como se fala que a alma divina é uma partícula da própria divindade, e assim está elaborado na terceira parte do Tânia, Igeret HaTshuvah. Lá Rabi Shneur Zalman explica como se faz presente na alma divina de cada um de nós o tetragrama, como cada poder da nossa alma divina está associado a uma letra do tetragrama, e de certa forma isso faz com que o próprio nome inefável de Deus, que representa a essência divina, como nós dissemos, esteja presente dentro de nós. E isso tem a ver apenas e tão somente com a alma divina, porque de acordo com o que nós vemos na Torá, e conforme explicado na Kabbalah, todas as outras criaturas do universo estão associadas e são derivadas do nome Eloquim. Na Torá, em todo o primeiro capítulo da Torá, 32 vezes encontramos o nome Eloquim. O nome de Deus não aparece lá. No primeiro capítulo ainda não aparece o nome Havaiá, o tetragrama. Apenas o nome Eloquim. Inclusive o nome de Deus Eloquim tem o valor numérico de 86, que é o mesmo valor numérico que a palavra Hateva, que significa natureza. Então, a Torá começa nos dizendo Bereshit bara Elokim et hashamayim v'aaretz. No princípio, Deus, mas aqui chamado de Elokim, que inclusive é o nome reflete o atributo de Gevurah, de rigor, severidade. Por quê? Porque o mundo todo foi criado através do tzimtzum, de uma condensação e ocultação da luz e energia divina. Que ela fosse ocultada, diminuída, que não ficasse evidente, para isso dar margem da aparição das criaturas da forma que são. Então, toda a criação, inclusive até os próprios anjos, etc., todas as criaturas são derivadas da energia divina que vem do nome Eloquim. A única exceção, diferente disso, é a alma divina, que ela contém, não só que ela é derivada do nome Havaiá, do tetragrama, mas ela contém dentro de si as próprias letras do tetragrama, a própria energia que flui no tetragrama. E essa é a explicação, então, do versículo do Shema Israel. Entenda, Israel, que Havai Eloqueinu, Havai, o tetragrama, esse nível transcendental da divindade, ele representa Eloqueinu, nosso Deus. A palavra Eloquim também significa nossa força, nossa energia. Então, esse é o chamado para a alma divina, que a alma divina se conscientize, se recorde e entenda. E cada um de nós deve falar isso para si próprio, se dirigindo à sua própria alma. Shema, entenda, Israel, que Havai Eloqueinu, ou seja, que a nossa força, a nossa energia, que isso tem a ver com o nome Eloquim, Eloqueinu, a nossa energia é derivada do que? De Havai, do tetragrama. Isso é necessário entender, absorver e se conscientizar que a nossa energia vem de uma fonte transcendental, de uma fonte única da divindade. Seja que nós somos, uma vez que nós temos dentro de nós essa partícula da própria divindade, nós somos parte de Deus que está presente dentro de nós, então a gente deve sentir, perceber isso, não perder isso de vista. E nós já vamos ver no que implica isso na sequência do versículo, na conclusão do versículo, Havai Echad, Deus é um e único,
o que isso diz e significa para nós e no que isso se reflete na nossa existência.